como uma promessa feita para uma única pessoa acaba dando origem a um povo inteiro que se torna uma nação? Uma nação cuja história, aliás, ecoa até hoje. Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar nessa jornada impressionante do povo hebreu. Uma transformação que não só criou uma identidade, mas que de muitas formas ajudou a moldar o mundo que a gente conhece. Bom, para a gente começar com o pé direito, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. De um lado, a gente tem o povo hebreu. Pensa nisso como uma identidade ligada ao sangue, à descendência. Do outro, a nação de Israel, que já é outra história. Aí já estamos falando de um povo com leis, com um território definido, com uma cultura em comum. Entender a passagem de um para o outro é a chave de tudo que a gente vai ver aqui. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai seguir essa transformação passo a passo. Vamos começar com a promessa lá no início, com o patriarca, e seguir até o momento em que esse povo finalmente conquista seu espaço na história, com uma terra para chamar de sua. E tudo isso tem um ponto de partida muito claro. Uma figura central, Abraão. E uma decisão, uma decisão radical que colocou toda essa história em movimento. É importante a gente ter em mente que a jornada de Abraão não começou no meio do nada, viu? Pelo contrário, ele saiu de Ur dos Caldeus, que era basicamente o centro do mundo civilizado da época. Imagina um lugar super avançado, rico culturalmente, uma potência econômica e, o que é fundamental, um lugar totalmente mergulhado no politeísmo. Sair de Ur era abandonar tudo que era seguro, conhecido e moderno. E esse contexto religioso é a chave. A principal divindade em Ur era Nanar, o deus Lua. Então, o chamado que Abraão recebeu não foi um convite, foi uma ruptura. Significava virar as costas para um monte de deuses para seguir a voz de um único Deus. É uma mudança de paradigma gigantesca, essa passagem do politeísmo para o monoteísmo. E essa ordem resume o início de tudo. Tenta imaginar o peso desse chamado. Largar para trás uma civilização inteira, a segurança da sua família, toda a sua identidade, para seguir uma promessa em direção ao desconhecido. É um ato de fé, assim, colossal. Foi a faísca que acendeu toda essa jornada. O tempo passou, a família cresceu e uma grande fome acabou levando esse povo para o Egito. O que começou como um refúgio, um lugar seguro, ia se tornar uma verdadeira fornalha de sofrimento, mas também de crescimento. 430 anos, gente, é muito tempo. É um período gigantesco, mais que o bastante para um pequeno clã de uma família se multiplicar a ponto de se tornar um povo enorme, com seus próprios costumes, com sua identidade, mas ainda vivendo como convidados em terra alheia. E aí, o cenário político muda completamente. Um novo faraó chega ao poder, um que, como diz o texto, não conhecia José. Ou seja, ele não tinha nenhuma consideração pela aliança do passado. Ele olhou para aquele povo estrangeiro crescendo dentro do seu país e não viu uma bênção, viu uma ameaça. A solução foi brutal, a escravidão. A hospitalidade virou opressão. É nesse clima de opressão total que a narrativa muda de novo e de forma dramática. A libertação não viria por um acordo, mas por uma demonstração de poder. As famosas pragas não são descritas como desastres naturais por acaso. Elas são apresentadas como ataques cirúrgicos. Cada uma delas mira não só a economia do Egito, mas teologicamente um deus específico deles. O rio Nilo, que era sagrado, vira sangue. Ra, o deus Sol, é derrotado pela escuridão. E a última praga atinge o centro do poder egípcio, o status divino do próprio faraó e a sua descendência. A liberdade finalmente chegou. Mas a nação ainda precisava ser construída, ser formada. E o deserto acabou se tornando a grande oficina onde um povo de ex-escravos seria moldado até se tornar uma nação de verdade. É ali, no meio do deserto, que os pilares de uma nação são finalmente levantados. Primeiro, um povo unido, forjado pela experiência de sair do Egito junto, de passar pelas mesmas dificuldades. Segundo, e isso é fundamental, um sistema de leis recebido lá no Monte Sinai, que se tornou a coluna vertebral moral e legal daquele povo. E, por fim, uma estrutura de governo para organizar a vida em comunidade. O povo estava de fato se tornando uma nação. Mas por que 40 anos? A narrativa apresenta esse tempo todo como um período de purificação. A ideia era que a geração que só conheceu a escravidão no Egito precisava dar lugar a uma nova, que já nasceu livre e foi criada sob essa nova lei. Foi uma virada de chave na mentalidade, sabe? Deixar de ser escravo para se tornar um povo livre, pronto para o que vinha pela frente. Com um novo líder, Josué, e uma nova geração, o último elemento que faltava para se tornarem uma nação completa estava finalmente ao alcance: um território. Ao chegarem em Canaã,
Os israelitas não encontraram um império forte e unido. Pelo contrário, a região era uma colcha de retalhos cheia de pequenas cidades-estado, cada uma com seu próprio rei, e muitas vezes elas brigavam entre si. Essa fragmentação política foi uma vulnerabilidade estratégica que um povo unido e com um propósito claro como Israel soube explorar. Agora, a narrativa bíblica dá uma justificativa teológica para essa conquista, e esse é um ponto bem complexo da história. O texto descreve as culturas de Canaã como moralmente degradadas, citando práticas como sacrifício de crianças e violência ritual. Nessa perspectiva, a chegada de Israel não é vista apenas como uma invasão por território, mas como a execução de um juízo divino sobre aquelas terras. E assim, a gente completa essa jornada épica. Mas a pergunta que fica é: por que essa transformação de um povo para uma nação, uma história tão antiga, continua a ter tanto peso no nosso mundo de hoje? A resposta é que a promessa nunca foi só sobre um povo ou uma lei, era sobre um lugar. Essa imagem é um lembrete muito forte de que o ponto alto dessa jornada não é uma ideia abstrata, mas um pedaço de terra físico que até hoje continua no centro de acontecimentos mundiais e de debates tão intensos. E essa frase resume perfeitamente o final da jornada. A metamorfose estava completa. De uma única família, passando por séculos de escravidão, surgiu uma nação definida por seus 3 pilares: cultura, leis e uma terra para chamar de sua. O povo hebreu tinha se tornado finalmente a nação de Israel. E isso nos leva a uma última reflexão. Essa busca por identidade que é definida por uma lei e que precisa de um território. Essa é uma das forças mais antigas e poderosas da história. A questão que fica no ar é como é que essa narrativa fundamental, essa busca por lei e por terra, continua a moldar e a ecoar com tanta força nos conflitos e nos debates geopolíticos do nosso tempo.